sobre a materialização daquilo que é espiritual. Você sabe que todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos materiais, elas já foram liberadas sobre a nossa vida em Cristo Jesus. Isso já nos foi dado. Quando Jesus Cristo, Ele consumou a sua obra, Ele fez a sua obra na terra, Ele já nos entregou todas as coisas. E agora que nós temos acesso a essa realidade que está nos céus, essa realidade celestial, ela se torna material, ela se torna uma realidade física para nós aqui. E como que isso acontece? Nós vamos hoje então entender um pouco sobre isso, né? Vamos aqui abrir no livro de Jó. Se você tem a sua Bíblia, se você quer acompanhar aqui com a gente, nós vamos ler o primeiro texto no livro de Jó, capítulo 37, no versículo 2 a 5, diz assim: observa com atenção e inclinai o teu ouvido a compreender o trovejar da voz de Deus, o estrondo que parte de sua boca. Ele dispara os seus relâmpagos e manda que estes cortem a extensão dos céus, ordena que se dirijam velozmente para os confins da terra. Logo, após a luz, vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada pode fazê-lo voltar atrás. A voz de Deus surge maravilhosamente na imensidão, como muitos trovões. Só Ele realiza obras magníficas, muito acima do nosso entendimento. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no nosso coração, no nosso interior. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra, ela tem um poder sobre as nossas vidas de criar, de trazer à luz, à existência, aquilo que já é no reino de Deus, aquilo que já é nos céus, aqui na terra. Deus, nós te agradecemos porque você nos entregou a Tua palavra, porque você nos revelou a Tua palavra, porque a Tua palavra está nos nossos lábios, porque a Tua palavra está no nosso coração. Nós te agradecemos, Deus, porque por meio de Ti, por meio de Cristo Jesus, tudo aquilo que já faz parte de Ti também é liberado para nós, também é compartilhado conosco, os Teus filhos, a Tua igreja. Por isso, Pai, nessa manhã nós oramos que nada nos impeça, que nenhum pensamento, que nenhuma estrutura na nossa mente, ela seja capaz de segurar aquilo que o Senhor tem já liberado para nós. Por isso agora eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, que todo laço, toda prisão, toda cadeia, toda algema, todos os grilhões são quebrados nessa manhã, todas as forças das trevas, elas são desfeitas nessa hora. Nós dizemos a você, Satanás, tire as suas mãos da nossa família, tire as nossas mãos da nossa vida, do nosso casamento, das nossas empresas, dos nossos negócios, das nossas finanças, da nossa saúde. Você não tem domínio sobre nós, mas é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça, Ele que governa as nossas vidas estão entregues nas Tuas mãos, Deus. Por isso nessa manhã, nós te damos total controle, Espírito Santo. Nós dizemos: Espírito Santo, passeia entre nós. Espírito Santo, que você revele a Tua palavra aos nossos corações, que seja através da Tua doce presença, que seja através da Tua brisa suave, que seja através do Teu fogo, da Tua unção aqui sobre nós, a Tua igreja, que seja revelado sobre as nossas vidas aquilo que Tu tens para nós. E assim nós dizemos, em nome de Jesus, que a Tua palavra se cumpra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, meu querido. Obrigado, Ju. Amém. Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Assim será sobre as nossas vidas, amém? Então hoje, com esse versículo de Jó, nós iniciamos, trazendo um entendimento muito especial da palavra. Existem algumas manifestações que nós vemos de Gênesis a Apocalipse, a maneira como Deus ele se manifesta. E a voz do nosso Deus, ela é uma voz poderosa, ela é uma voz forte,
ela é uma voz que quebra os grilhões, ela é uma voz que ilumina, que traz a luz aonde existe trevas, que traz a luz aonde existe escuridão. E a voz do Senhor também é uma voz que traz poder, que traz autoridade, uma voz que vem para estabelecer as coisas aqui na terra. Então, assim como nós vemos em um relâmpago, em um trovão, você vê primeiro a luz chegando e depois o som, não é? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Quando você está ali na sua casa e daí de repente você vê um clarão, você fala, ixi, vai vir um barulho aí. Você já se prepara e de repente vem aquele barulho, né, que arrebenta com tudo. E o trovão, ele vem para anunciar que a chuva está chegando. O trovão, ele vem como um sinal, né? Estamos agora falando aqui da natureza. O trovão, ele vem aqui como um sinal de que os céus, eles estão sendo rasgados, né? Existe ali eu não tenho muito conhecimento sobre isso, tá? Eu vou falar daquilo que eu aprendi na escola, mas nós temos ali as massas de ar se encontrando, né? Uma massa de calor com uma massa de frio se encontrando. Nós temos ali a evaporação das águas formando as nuvens, e nós temos ali um agito que começa a acontecer, uma formação que começa a acontecer no céu. Então, primeiro, essa formação, ela acontece no céu, para que depois do céu, aquilo ali seja manifestado para a terra. Olha só que maravilha, o nosso Deus, aqui em Jó está dizendo que a voz do nosso Deus, ela acontece dessa maneira. A manifestação de Deus na terra acontece a partir do céu, não acontece a partir da terra. Você sabia disso? Deus, ele nunca vai manifestar nada na terra a partir da terra. Ele sempre manifesta na terra a partir do céu. Isso significa que Deus, ele não está preocupado com aquilo que está acontecendo aqui. Algumas pessoas dizem, nossa, mas olha as guerras, olha as enchentes, olha o que está acontecendo no mundo. Ele não se preocupa com isso, porque já existe um plano pré-determinado no céu, já existe uma vontade pré-determinada no coração de Deus sobre aquilo que Ele quer realizar aqui na terra. Amém, meu amado? E esse realizar de Deus, então, quando nos céus existe essa manifestação celestial, quando nos céus Deus, ele prepara a sua vontade para ser manifesta na terra, não há quem segure. Não há quem segure aquilo que já está designado, aquilo que já está programado por Deus, acontecerá na terra. Deixa eu te falar uma coisa, já existe algo programado no céu sobre a sua vida. Já existe algo pré-ordenado no céu sobre a sua vida, amém, meu amado? Um espírito de enfermidade, de doença, não pode na sua casa, não pode na sua vida, não pode contra você, porque já existe uma vontade do céu liberada sobre a sua vida. Um espírito de divisão, de facção, de briga, de gritaria, não pode na sua casa, não pode no seu casamento, não pode na sua vida, porque já existe um plano pré-determinado no céu. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A palavra de Deus, a vontade de Deus, a ideia de Deus, o pensamento de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas é muito maior, é muito maior. E aqui no final de Jó ele diz, a voz de Deus surge maravilhosamente na imensidão, como muitos trovões, só Ele realiza obras magníficas, não tem como eu e você realizarmos obras magníficas. Tudo aquilo que nós fazemos não se compara àquilo que Deus pode fazer. E ele diz, é muito acima do nosso entendimento. Põe a mão na sua cabeça e diga assim, é acima do meu entendimento. Aquilo que o meu Pai tem para mim. Você crê nisso que você acabou de dizer? É acima, é acima. Às vezes a gente passa por alguns lugares e a gente fala, nossa, olha que lugar legal, como eu gostaria de morar nesse lugar. Nossa, olha só esse lugar, como eu gostaria de viajar para esse lugar. Nossa, olha só que legal, aquilo ali, como eu gostaria de ter aquilo ali, como eu gostaria de fazer aquilo ali. O entendimento de Deus a nosso respeito vai muito além de tudo aquilo que nós podemos imaginar, porque Deus, ele não está condicionado ao material, Deus está condicionado ao eterno, e Deus, ele quer estabelecer o eterno aqui na terra. Por isso que precisa ter materialização. Diga assim comigo, materialização é o eterno se revelando. Deus, ele tem o interesse de revelar o eterno na terra. Por quê? Porque por meio da revelação existe glorificação. Quando Deus
Quando a eternidade ela é revelada na terra, Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Quando Jesus ele vem e ele começa a revelar aspectos do céu, quando Jesus ele vem e ele começa a trazer uma palavra de vida, uma palavra de luz, onde existe trevas, onde existe morte, o que acontece é que todas as pessoas que ouvem essa palavra, eles começam a glorificar a Deus, porque não tem como você não glorificar a Deus vendo algo que foge da tua realidade. Você diz, isso não é normal, isso daqui vem de um outro lugar, né? Quando você olha para uma pessoa e você fala, essa pessoa não é daqui mesmo. É um filho de Deus, é uma filha de Deus. Então a revelação do nosso Pai, aqui na terra, ela acontece por meio de uma materialização. Vocês estão prontos para ver aquilo que foge do teu entendimento? Quantos aqui querem ver aquilo que foge do teu entendimento? Então se prepare para recebermos aqui doentes que serão curados. Pessoas que chegarão aqui opressas pelo maligno e que sairão daqui completamente libertas. Pessoas que chegarão aqui perdidas e sairão daqui entregues ao Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu estava aqui com o irmão da igreja, fazendo algumas coisas de marcenaria. De repente entra uma mulher aqui. Vocês podem orar pelo meu marido, pelo meu casamento que está sendo desfeito. Né, o nosso casamento tem gente querendo destruir. Claro que oramos. Mas para quem que você quer que a gente ore? Né? Perguntei para a mulher. Ela, para Deus, aqui não é uma igreja? Falei, mas que Deus? Né? Perguntei para ela, o Deus de vocês. Eu falei, tá, mas você quer conhecer esse Deus? Né? Porque como que eu vou orar para um Deus que você não conhece? Daí ela, quero, mas quem é esse Deus? Falei, é Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus? Ela, não. Então vamos entregar sua vida para Jesus? Eu vou te explicar quem Ele é. E começamos ali a falar, né? Ele veio, Ele morreu por você, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, nasceu, né, da Virgem Maria, viveu entre nós, realizou curas e milagres, trouxe a palavra de Deus, revelou ao Pai, morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e hoje te deu vida. Se você crer nele, sabia que você vai ser sepultada com ele, mas você vai reviver, você vai renascer para uma nova vida, você vai ressuscitar com Cristo. Sério, sério. Ele te deu uma vida abundante, você quer essa vida abundante? Eu quero. Então vamos lá, vamos orar. Oramos, a mulher entregou a vida dela para Jesus. Eu falei, então agora você não precisa mais da gente para orar pelo teu marido, agora você já pode orar pelo teu marido, né? Agora então a gente quer orar com você, amém? Vamos dar as mãos aqui, vamos orar pelo teu casamento, pela tua família. Ela falou, vamos, sabe, é assim, a glória de Deus ela vai sendo manifestada. Por quê? Porque já existe um plano de Deus, já existe uma vontade de Deus liberada sobre nós. Amém, meus amados? Quantos aqui querem viver essa vontade de Deus? Que é muito maior. Vale a pena. Vale a pena. Então eu quero te levar a uma história que está lá no livro de Juízes, capítulo 7. Nós temos aqui um homem do povo de Israel chamado Gideão. Diga comigo, Gideão. E na época de Gideão, o povo de Israel estava sendo assolado pelos midianitas. O povo de Israel estava aprisionado pelos povos inimigos ao povo de Deus, né? Os amalequitas, os midianitas, eles estavam se opondo ao povo de Deus. E aqui, então, Deus ele levanta um homem chamado Gideão. Esse homem era um homem que não se achava capaz, não se achava forte o suficiente, não se via como uma pessoa proeminente no meio do povo de Israel, muito pelo contrário, mas ele se via como uma pessoa assim que não tinha nada para oferecer, e por isso ele vivia escondido, por isso ele vivia fechado, por isso ele vivia uma realidade de vida material. Estamos aqui falando sobre uma realidade de vida material que não condizia com a vontade de Deus, uma realidade miserável. Gideão vivia uma realidade de vida miserável, tinha medo, tinha vergonha, vivia se escondendo do povo inimigo para não ser levado, não podia exercer aquilo que ele havia chamado para exercer. Essa era a vida de Gideão, e Deus chama esse homem. Meu amado, assim como Gideão, eu e você éramos assim, estávamos perdidos, perdidinhos, perdidos. Não tínhamos um futuro, não tínhamos esperança. Alguns de nós até tentávamos, né? Mas não estávamos conseguindo. Muitos de nós éramos tristes,
Muitos de nós éramos depressivos. Muitos de nós éramos sem alegria. Muitos de nós não tínhamos paz. Muitos de nós não tínhamos nada para nos apegar. Éramos secos. Muitos de nós podíamos até ter coisas materiais, só que lá dentro tinha algo assim, falta alguma coisa. Aquela sensação de está faltando alguma coisa. Mas nós fomos encontrados por Jesus. Fomos encontrados pela graça de Deus. Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos aproximou a Ele, Ele nos inseriu nele, Ele nos deu um nome, Ele nos deu um novo DNA, uma nova natureza, Ele nos chamou de filhos, Ele nos chamou de herdeiros, Ele compartilhou das bênçãos espirituais, das bênçãos celestiais conosco. Olha só que maravilha. Isso aconteceu. Mas tudo isso, assim como Gideão, aconteceu para que nós fôssemos posicionados, para que nós tivéssemos o entendimento de que somos canais de Deus aqui na terra. Abra suas mãos comigo, diga assim comigo: assim como Gideão, eu fui escolhido para ser um canal do reino de Deus, do céu, do eterno na terra. Meu amado, quando você entende isso, quando você diz isso não apenas da boca para fora, mas compreendendo, você passa a entender que a sua vida agora não é mais sua. Você passa a entender que aquilo que você tem não é mais seu. Aquilo que você é não é mais seu, mas faz parte de um propósito maior, faz parte de algo maior. E você passa a entender, quando nós falamos a respeito de um canal, nós estamos falando a respeito de um instrumento. Um canal é um instrumento de Deus. Meus amados, nós somos instrumentos nas mãos do nosso Deus. Nós somos instrumentos na mão do Espírito Santo. Só que, diferente de Satanás, porque Satanás também tem pessoas como seus instrumentos. Satanás, ele usa pessoas como seu instrumento de forma egoísta, de forma, ele usa o benefício próprio dele. Deus, ele nos usa como seus instrumentos a partir do momento que nós nos damos liberdade para ele agir. A partir do momento que nós concordamos com a palavra dele. Deus nunca irá te usar se você falar: Deus, aqui eu não quero. Olha, você pode me usar nessa área, Espírito Santo me usa nessa área, mas nessa área aqui eu não quero. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Diferente de Satanás, que ele entra onde você nem chamou, ele faz o que ele quer, você pede para parar, ele não para. Você diz: eu não quero mais, e ele dá um jeito de continuar. Com Jesus é diferente. Com o Espírito Santo é diferente. Nós precisamos permitir. Nós precisamos nos abrir, nós precisamos dizer: Espírito Santo, eu quero. E o desejo de Deus é nos posicionar como instrumentos para que o céu seja manifestado na terra, para que o eterno seja materializado no terreno. Meus amados, agora em agosto nós viveremos um mês que vai ser um mês de largada, vai ser um mês profético na nossa igreja, vai ser um mês profético na sua vida. O mês de julho é uma preparação para aquilo que acontecerá em agosto, e em agosto nós veremos a materialização daquilo que já tem sido plantado num lugar espiritual. Você acha que não, mas as palavras que você tem recebido, as palavras que você tem declarado, são sementes que têm sido plantadas e que brevemente serão manifestadas aqui na terra. Existem algumas coisas que dificilmente você tem perseverado. Você tem falado: olha, está difícil de perseverar, mas eu vou perseverar na palavra, Meu amado, o meu encorajamento para você hoje é: permaneça, não desista, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, da sua esposa, não desista da sua empresa, não desista da sua vida cristã, não desista da palavra, não desista, porque quando nós perseveramos, verdadeiramente veremos os frutos.
não por causa de nós, mas porque Ele é fiel com a palavra dEle. Eu e você fazemos parte de uma aliança irrevogável, e Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Então, nessa história aqui de Gideão, Deus, Ele chama Gideão, e nós vamos ler essa história que está no livro de Juízes, no capítulo 7, do versículo 1 ao 8, que diz assim: em meio a uma desolação, vou um pouco mais para frente. Ao raiar do dia, Jerubbaal, isso é Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acampavam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no norte, próximo ao monte Moré. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia na soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força foi que os livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos do povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir, e ficaram apenas 10.000 homens. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é numeroso demais. Faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, esse irá contigo, e esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz um cachorro, e todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás em outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais abaixaram de joelhos para beber. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para suas moradias. Assim Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas ficou com os 300 escolhidos. Estes ficaram com as provisões e os chofares e trombetas dos que partiram. O acampamento dos midianitas localizava-se logo abaixo deles, no vale. Agora nós vamos lá para o versículo 15. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a interpretação do sonho, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofares, trombetas e jarros vazios com as tochas dentro. E ele lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer. E eis que quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Tocarei o chofar, a trombeta, e eu e todos os que estão comigo, vós também fareis soar os chofares e as trombetas ao redor do acampamento, e bradareis por Yahvé e por Gideão. Gideão e os guerreiros que o acompanhavam chegaram à extremidade do acampamento, um pouco depois da meia-noite, após a hora da vigília, quando as sentinelas são trocadas. E imediatamente tocaram os chofares, as trombetas, e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Em seguida, os 3 grupos de soldados igualmente tocaram os chofares e as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam.
empunhando as tochas com a mão esquerda e os chofares e as trombetas com a mão direita, exclamaram em uníssono: a espada por Yahvé e por Gideão. E todos se mantiveram imóveis, cada um no seu lugar, e ao redor do acampamento. Todo o arraial então se agitou, e gritando os midianitas se puseram desesperadamente em fuga. Enquanto os 300 homens soavam os chofares e as trombetas, e Yahvé, o Senhor, fez com que todo o acampamento inimigo, cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados até Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira Abel-Meolá, nas vizinhanças de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Asser e de todo o Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. Gente, essa passagem aqui é uma passagem então onde nós temos ali Gideão, que foi chamado. Lembra daquele cara covarde que eu falei para vocês? Lembra daquele cara escondido que eu falei para vocês? Que não tinha confiança nele mesmo e não tinha nem confiança em Deus. Foi chamado por Deus para se posicionar. Então, esse Gideão se posicionou. Ele escolheu se posicionar. Deus falou com ele. O Espírito Santo se apoderou de Gideão e Gideão ele se posiciona. E quando Gideão se posiciona, então, ele reuniu ali 32 homens, 32 mil homens para guerrear contra Midian, os amalequitas, todos os inimigos. E daí ali nos relatos da palavra diz que quando eles olharam o exército inimigo eram como enxames de gafanhoto, assim, era muito inimigo, era muita gente, não tinha como contar. E daí Deus ele chega para Gideão e ele fala assim: Gideão, esses 32 mil soldados que você tem é muito, tem que ser menos. E eu imagino o Gideão pensando: mas como menos, Deus? Como menos, né? Como menos? Logicamente falando, nem com esses 32 mil eu acho que a gente vai vencer. Como assim você quer que eu tenha menos soldados? Então, a maneira como o céu funciona é diferente da maneira como a terra funciona. Os recursos de Deus são diferentes dos recursos terrenos. Os recursos eternos, eles têm muito mais autoridade e poder aqui na terra do que os recursos terrenos têm. Às vezes Deus ele vai te colocar uma direção, o Espírito Santo vai colocar uma direção, e Ele vai te dizer assim: vá e faça. E você vai olhar para os inimigos e você vai falar: como eu faço? E Deus ele vai falar assim: olha, isso daí que você tem nas suas mãos, você tem que tirar isso daí. Mas Deus, como assim? Você está confiando muito nisso aí. Tira aí 20 mil soldados, 22 mil soldados. Você está confiando muito nesses 22 mil. Na verdade, Deus ele estava trabalhando ali com o Gideão. Ele falou: olha, se eu der a vitória a vocês vão dizer que foram vocês que fizeram. Então assim, eu realmente tenho que tirar. Né? Eu tenho que tirar. 22 mil tem que sair. E Deus tira 22 mil. Daí ele fala assim: agora vai ali beber água. Eu vou provar essas pessoas. Eu preciso provar eles. E daí Deus ele faz ali um teste. E dos 10 mil que sobraram, pessoal, Deus tira 9.700. Imagina, né? Poxa Deus, loucura. Você já tinha tirado 2/3. Agora você quer tirar, nem sei matematicamente quanto que seria isso, né? Mas é muito. Quase, é mais do que 90%, né? 97%. Até sobrou alguma coisa aqui, né? Do que eu estudei. 97%. Poxa, ficou só com 3%. Ou seja, totalmente improvável. Totalmente improvável. Sabe, às vezes você olha para a sua vida e você fala assim: Deus, aqui eu sou uma pessoa totalmente improvável. Aquilo que eu tenho nas minhas mãos é totalmente improvável para fazer aquilo que você quer que eu faça. Para estabelecer aqui na terra aquilo que você quer que eu estabeleça. Mas eu tenho uma boa nova para você. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Deus ele olha para você e ele vê o Espírito dele em você. E o Espírito Santo, o Espírito da ressurreição,
é muito mais valioso do que qualquer coisa que você tenha nas suas mãos, do que qualquer coisa que você possa se apegar. E então ele faz essa limpa. E Gideão, ele vai, então, guerrear contra os midianitas com apenas 300 homens. E daí, Gideão tem nas suas mãos o quê? Chofares, trombetas. Diga assim comigo, na mão direita, pode levantar sua mão, na mão direita, chofar e trombeta. Na mão esquerda, tochas. Tochas. E ali diz que essas tochas estavam dentro desses jarros, né? Ali, teologicamente falando, historicamente falando, no estudo ali que a gente faz sobre esse texto, você vê que provavelmente essas tochas dentro desses jarros envoltos, né, ali de um líquido bem inflamável, para que essa tocha ela fosse acesa, né, para que... Então, quando Gideão ele se posiciona, ele fala ali para esses 300, olha, agora vocês vão se posicionar comigo. Então, existia um posicionamento, existia uma posição que Deus havia colocado no coração de Gideão. E Gideão, ele se posiciona nesse lugar. E ao se posicionar nesse lugar, em um determinado momento, o que eles fazem? Eles quebram esses jarros, aonde essas tochas estavam. Com a mão esquerda, eles estão segurando essa tocha. E com a mão direita, eles estão segurando as trombetas, os chofares. E ali naquele momento, Gideão fala, agora nós vamos bradar. Agora nós vamos bradar. Então, em primeiro lugar, eles quebram o jarro. E ao quebrar o jarro, naquela tocha vem aquela luz. Agora eu quero que você imagine comigo, nós estamos falando sobre uma época onde não existia luz elétrica, onde não tinha energia, não tinha luz de celular, né? Não tinha. Então, a luz era do fogo. Nós temos ali no vale o acampamento dos midianitas. Nós temos ali no vale um acampamento de um exército do mal, um exército inimigo que queria destruir, que queria escravizar o povo de Israel. E no meio da noite, esse povo que estava ali dormindo, provavelmente a grande maioria das fogueiras apagadas, somente algumas acesas, de repente, eles escutam um barulho, um estrondo, um brado. E junto com esse brado se tem o quebrar desses jarros. 300 jarros sendo quebrados. E aqueles inimigos, eles acordam meio baratinados. E ao acordar, quando eles olham para cima, quando eles olham para a montanha, ao redor daquele acampamento, existem 300 homens com essas tochas. Tudo que eles conseguem ver é o quê? A luz. Eles enxergam uma luz colocada sobre a montanha. Uma luz sobre o monte. Então, quando eles olham, a imagem que eles enxergam, a visão que o inimigo tem, é a visão da luz. Eles enxergam a luz dessas tochas. E posteriormente a essa luz, o que eles enxergam? O que eles ouvem? Um brado. E aqueles homens, eles começam a tocar aquelas trombetas. Aqueles homens, eles começam a tocar aqueles chofares. E aquele som começa a ecoar. E aquele som, aquele brado de júbilo, aquele brado de vitória, aquele som espiritual, ele começa a atingir o acampamento do inimigo. E aqui nós começamos a ver então uma luz espiritual, uma luz do eterno, uma luz do céu vindo sobre a terra. E a gente começa a ver um som, a gente começa a ouvir um som espiritual, um som do eterno vindo sobre a terra. Mas entenda que essa luz e esse som não está apenas atingindo, essa luz e esse som não falam de uma luz e um som de cura, de amor, de paz. Não é esse som, não é essa luz. É uma luz e é um som de posse, de guerra, de territorial. É territorial o negócio. É uma posse territorial. Quando essa luz eterna começa a brilhar sobre aquele local, os inimigos então entendem: o Deus de Israel está aqui. Existe algo que está vindo e vai nos acabar. Isso daqui eles vão dominar. E de repente vem um som.
Ixi, mas é mais do que eu achava que era. Quais será que são os exércitos que eles se filiaram? Será que eles pediram a ajuda do Egito? Será que veio o exército do Egito junto? Será que veio o exército da Síria junto? Porque eles estão ouvindo aquele som, e é um som espiritual, é um som de trovão. É a mesma visão que Jó teve, que eles olham para cima, eles veem aqui um trovão, é a luz e depois o som. É algo assim, olha, o céu veio para nos destronar. E o resultado daquilo, o que é? Que quando eles exclamam em uníssono, quando eles exclamam em uma só voz, o inimigo começa a se destruir, se autodestruir. O que acontece no arraial do inimigo é que os próprios soldados midianitas, eles saem para fora da cabana, eles enxergam a luz, eles ouvem aquele som e eles começam a se ferir uns aos outros. No arraial do inimigo, no exército do inimigo, aquilo que antes era extremamente estruturado. Gente, quando nós falamos de exército, nós falamos de pelotões, nós falamos de homens que treinaram por anos, fizeram flexão, fizeram abdominal, lutaram espada, acordava às 5 da manhã, tinha ali as hierarquias, tinha ali o comandante, o general. Cara, os caras eram treinados. Os caras, eles sabiam. Como que um cara desse vai matar o amigo? Vai matar o cara do lado? Achando que é outro inimigo? Sei lá, o que veio na cabeça dos caras. Mas no arraial do inimigo, toda aquela organização, toda aquela ordem se desfez. Você entende isso? Você entende que toda a ordem que há aqui no mundo, perante a ordem celestial, a ordem eterna, ela é desfeita. Ai, mas o governo, nossa, olha a ordem que tem ali. Não, mas olha lá aquele grupo de pessoas, olha a ordem que tem, é tudo estabelecido, é tudo aquilo que é terreno, diante do nosso Deus, diante de Cristo Jesus, se desfaz. Diante da voz poderosa do nosso Deus, sejam tronos, sejam soberanias, sejam anjos, sejam demônios, tudo está sujeito ao nome de Jesus. Tudo está sujeito. E quando a luz é manifestada, quando o som é manifestado na terra, as ordens terrenas, elas precisam se desfazer. As sociedades, sabe, as hierarquias, elas são desfeitas, elas são dissolvidas. Não, Gabriel, mas olha, aquilo lá que fizeram contra mim, você não tem noção, aquele trabalho que fizeram contra mim, aquilo ali é muito forte, fizeram uma amarração, fizeram um pacto de sangue, aquilo ali, olha, meu amado, isso daí não é nada. Isso daí é desfeito em nome de Jesus. Não existe nenhum encantamento contra a sua vida, contra a sua família que vai prosperar. Nada prosperará. Não tem. Não, mas tem aquele olho gordo, tem aquela invejosa lá no meu trabalho, aquela invejosa que está, eu sei que é ela que está causando mal, sabe? Meu amado, nós temos a luz do mundo. Nós temos a voz de Deus. E Gideão, então, ele se posiciona. E ao se posicionar, na mão esquerda nós vemos a tocha, na mão direita nós vemos o shofar. A tocha fala sobre iluminação, a luz fala sobre iluminação. E iluminação na palavra de Deus fala sobre a revelação da palavra. Diga assim comigo, luz, diga mais forte, luz é revelação. Então, na mão esquerda aqui de Gideão, ele tinha a revelação da palavra. Diga comigo, palavra revelada. Palavra revelada. Meu amado, a palavra revelada quebra os grilhões. A palavra revelada destrói os inimigos. A palavra revelada, ela causa confusão no território do inimigo.
E a palavra revelada, que é o Senhor Jesus Cristo, ela é manifestada em você. Quando as pessoas elas olham para a sua vida, elas enxergam algo diferente. Quando as pessoas elas olham para você e elas enxergam a luz de Cristo Jesus, sabe o que elas estão enxergando? A palavra revelada. Que luz é essa? Eu não sei se você já teve alguma pessoa olhando para você e falando: nossa, mas tem uma luz em você, tem uma energia em você. O que é isso, meu amado? Isso é a luz de Deus. E a luz de Deus é a palavra revelada. Só brilha a luz de Deus quem tem Cristo Jesus. Não tem como você brilhar a luz de Deus se não for em Jesus. Não tem. A luz de Deus é Cristo Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz, não tem como. Então nós brilhamos, nós refletimos a luz de Deus quando estamos revestidos de Cristo, quando estamos em Cristo, quando em consciência, em entendimento, nós tomamos posse daquilo que Ele nos deu. Essa tocha, pega assim na sua mão esquerda, diga assim comigo: essa luz eu vou brilhar, essa luz eu vou manifestar. Meu amado, eu e você temos que ter consciência disso, todos os dias da nossa vida, seja na nossa casa, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, seja no nosso trabalho, seja nos nossos estudos, seja na igreja, aonde eu e você estivermos, nós carregamos essa luz, nós brilhamos essa luz, e essa luz, ela é a palavra revelada de Deus, ela é a palavra revelada de Deus. Se a luz é a palavra revelada de Deus, o que o inimigo vai tentar fazer? Encobrir essa luz. Ele vai tentar te colocar pensamentos, ele vai tentar te ludibriar, te enganar, para que você esconda essa luz, para que você coloque essa luz debaixo da cama, para que você coloque essa luz debaixo da montanha, para que você esconda isso, para que você esconda isso. A vergonha faz isso com você. A vergonha faz você esconder a palavra revelada. O medo faz você esconder a palavra revelada. A dúvida faz você esconder a palavra revelada. Mas não conosco, não conosco. Todo medo hoje é quitado da sua vida. Toda vergonha é desfeita da sua vida. Toda dúvida hoje, todo pensamento de incredulidade que você tem é desfeito hoje. O inimigo ele vai tentar colocar na sua cabeça: não, será que é bem assim? Será que é só Jesus mesmo? Será que Jesus Cristo ele é suficiente? E quando você permite o inimigo lançar essas coisas, você está escondendo essa luz. Mas todas as vezes, todos os dias, quando você diz: não, a palavra revelada de Deus, ela é o que tem peso na minha vida, ela é o que me guia, ela é o que... Então, você passa a manifestar, a materializar. E deixa eu falar uma coisa para vocês: a partir de agosto desse mês, desse ano, a materialização da palavra de Deus nas nossas vidas, a palavra revelada, ela vai começar a ser mais frequente. E as proporções dela serão mais destrutivas para o reino das trevas. Nós iremos começar a experimentar a palavra de Deus sendo revelada no nosso trabalho. A doença não vai continuar. Os espíritos opressores malignos não vão continuar. Com o simples fato de você chegar lá, pisar e vai ter que sair. Vai ter que sair. Porque você carrega essa tocha. Na outra mão, Gideão tinha o chofar, a trombeta. O chofar e a trombeta representam esse brado. O brado fala sobre um grito, fala sobre um sopro, fala sobre um som. E nós temos que a palavra de Deus, a palavra, esse chofar, essa trombeta, fala sobre a palavra falada. Diga comigo, palavra falada. Então, de um lado nós temos a palavra revelada, de outro lado nós temos a palavra falada. Diga assim comigo: o chofar é a palavra
falada. E o que significa a palavra falada na palavra de Deus? Significa autoridade e poder. A autoridade e poder. Todas as vezes que você vê Deus liberando uma palavra falada, essa palavra falada, ela é carregada de poder e autoridade. Quando Deus diz, haja luz, houve luz. Não tem como a luz não vir. Porque a palavra falada de Deus, ela é carregada de poder e autoridade. Quando Jesus diz, Lázaro venha para fora, Lázaro vem para fora. Quando Jesus diz, vá, a tua fé te salvou, salvou. Quando Jesus diz, você está curado, você está curado. Por quê? Porque a palavra falada, ela contém poder e autoridade. Então quando Gideão ele levanta aquela trombeta, quando Gideão ele levanta o chofar e ele guia o exército depois de ter a palavra revelada, a emitir o som da palavra falada, esse som causa confusão no arraial do inimigo. Esse som espiritual, essa palavra falada, ela é liberada para quebrar, e ela vem violentamente. A palavra de Deus, ela vem violentamente para quebrar. Meus amados, eu estou declarando hoje profeticamente aqui. Hoje é uma celebração muito profética na nossa igreja, porque isso que está sendo falado aqui hoje é o que vai acontecer a partir de agosto. Se prepare para isso. A palavra está sendo liberada. E a palavra falada, ela vem violentamente. Violentamente. Existem algumas situações na sua vida que você, por muito tempo, está fazendo, e não está acontecendo nada. Se prepare. Se prepare. A palavra de Deus, ela vai vir violentamente para quebrar essa resistência do inimigo. Ela vai quebrar. Vai começar na nossa casa, na nossa família. As questões de dentro da sua família, seus filhos, seus parentes. A palavra de Deus, ela vai vir violentamente para quebrar todo laço. Pessoas que estão sendo oprimidas, pessoas que estão presas, pessoas que estão sendo enganadas, a palavra violentamente vai vir, pá, vai quebrar aquilo ali. Vai quebrar as cadeias. E a pessoa, meu Deus, vai se dar conta do que estava acontecendo. A palavra violentamente vai vir trazendo cura, trazendo saúde. Alguns aqui experimentarão no seu corpo físico isso. Violentamente. Você vai notar, você vai falar assim, nossa, eu sou outra pessoa. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Alguns aqui vão experimentar nos seus negócios, nas suas finanças. O negócio está travado, está difícil, processos, tem coisas amarradas. A palavra de Deus liberada violentamente. E sabe por que, meus amados, que nós precisamos entender isso hoje? Porque o inimigo que é Satanás, o nosso inimigo, Satanás ele não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. O nosso inimigo, ele sabe que ele não pode nos derrotar. Ele não pode te destruir. Porque você já é de Jesus. Então tudo que ele vai fazer, sabe o que é? Tentar te atrasar, tentar te amarrar, te segurar, para que você demore para desfrutar de algumas coisas. Só que deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para o lado, essa daqui é a igreja, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Se Deus ele prende ali o William e a Camila, ele prende ali e tal, ele vai prendendo, sabe o que ele está impedindo? O avanço do reino de Deus. Ele impede o avanço do reino de Deus. Quando a sua empresa não está faturando algo que ultrapassa do seu entendimento, significa que Satanás está segurando algo. Quando no seu corpo você está sendo impedido de fazer as coisas, ele está segurando. Nós temos que ter esse entendimento. Quando na sua família você está sendo impedido de algumas coisas, está segurando. Então, tudo aquilo que está sendo segurado vai ter que soltar, vai ter que ser liberado, vai ter que ser desprendido. Só que isso acontece a partir de um posicionamento da igreja, a partir de um posicionamento nosso como corpo de Cristo. Assim como Gideão, nós vamos nos posicionar, e aqui eu tenho a palavra revelada, aqui eu tenho a palavra falada, e eu vou me posicionar.
Amém? Então eu quero continuar lendo aqui com você. Vamos aqui para o próximo texto. Pode colocar aqui para mim, Elias. O próximo texto que nós vamos ler. João 19:30. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Aqui nós temos o relato da crucificação. Gente, a crucificação, assim como em Gideão, que estava perante os inimigos, na crucificação nós temos ali Cristo perante o inimigo, Satanás, os demônios, as hostes. E na cruz aconteceu algo extraordinário. Na cruz nós vemos o posicionamento do próprio Deus frente à humanidade, para liberar para a humanidade a posse da terra, a posse de tudo aquilo que Deus nos deu como herança. Então aqui, na crucificação, Jesus ele provou ali o vinagre que deram para ele beber, e tendo provado ele disse: está consumado, a obra está concluída, tudo está feito, aquilo que precisava ser feito, foi feito. E então Jesus, ele entrega o seu espírito. Vamos ver outros relatos em outros evangelhos. Lucas capítulo 23, 44 a 47, diz assim: e já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra, até as 3 horas da tarde. Gente, a maior luz que nós temos na terra, a maior luz que nós temos, o maior calor é do meio-dia às 3 da tarde. Esse horário do meio-dia às 3 da tarde é quando o sol está mais alto, é quando tem mais luz. E neste momento, quando Cristo foi elevado, o sol parou de brilhar. As trevas cobriram a terra, o sol perdera o seu brilho, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então Jesus bradou em forte voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Agora nós temos nesse relato aqui o centurião romano. Olha que interessante. O centurião romano que estava ali na crucificação de Jesus, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. Agora vamos para outro evangelho, Marcos capítulo 15, versículo 37 a 39. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. O Elias esses dias pregou sobre isso. O véu se rasgou de cima para baixo. E quando o centurião que estava bem em frente de Jesus ouviu o brado, olha só, ouviu o brado e viu a maneira como Jesus, havia expirado, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vamos para o outro evangelho, Mateus capítulo 27, 50 a 54. E Jesus exclamou uma vez mais em alta voz, e entregou o seu espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, e fenderam as rochas, e os sepulcros se abriram. Os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados, e deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que estavam vigiando a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este é o Filho de Deus. Gente, nesses 4 relatos, nesses 4 evangelhos, nós temos uma narrativa maravilhosa de Jesus. Aqui nós temos Jesus posicionado em um lugar alto. Aqui nós temos Jesus crucificado, lá em cima, para que todas as pessoas vissem. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas ali eles estavam posicionando Jesus em um lugar de revelação do céu. Ali o céu, o eterno, estava sendo revelado na terra. Aqui nós temos Jesus revelando a imagem do Pai. A cruz era uma pintura, era uma imagem, era uma revelação. E ali, naquele momento, o sol para de brilhar. As trevas cobrem a terra. E você sabe por que tudo ficou escuro?
para que ficasse mais evidente o brilho de Jesus, para que as pessoas olhassem e elas pudessem ver ali, olha, ali está a tocha, ali está o fogo, ali está a luz do mundo, ali está a palavra revelada de Deus. É Jesus, a palavra revelada. E ao mesmo tempo, logo depois da revelação de Jesus ali na cruz, ele dá um brado. Jesus, em um brado forte, ele expira. E naquele momento se ouviu um som, naquele momento se viu uma luz, e naquele momento se ouviu um som profético. E nesse momento foi o momento que se materializou na terra. Os céus materializaram na terra aquilo que era no eterno. O que? O véu foi rasgado. Olha só, a materialização do acesso livre ao Pai, do véu sendo rasgado, dizendo não existe mais separação. A materialização das rochas se fendendo, daquilo que é mais, aquilo que é as estruturas da terra que são mais organizadas, que são mais sólidas, foram completamente desfeitas. Aquilo que era impossível acontecer, ou seja, os mortos, pessoas que já estavam no osso, talvez só tinha pó, esses mortos foram levantados da sepultura, foram ressuscitados da sepultura, saíram do lugar onde estavam. Tudo isso para revelar, para trazer uma imagem de que aquilo que está no céu, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está em Deus, é revelado em Jesus, é revelado no Filho de Deus. E ao momento que essa imagem ela foi proclamada, o brado de Jesus foi consumado. O som espiritual foi emitido. E naquele momento não tinha mais como voltar atrás. Gente, olha que interessante, ali nós temos o centurião. O centurião é quem? O centurião, ele era romano. O centurião aqui na cruz de Jesus, ele representa, sabe o quê? O povo gentil. O gentil fala sobre todos aqueles que não eram do povo de Deus. Ali na crucificação, nós temos 3 públicos. Nós temos os judeus convertidos a Jesus Cristo, que entregaram a sua vida a Jesus. Nós temos os judeus que não se converteram a Jesus, não entregaram a sua vida a Jesus. E nós temos aqui os gentios. Ali na figura do soldado romano, do centurião romano, nós temos o povo gentil. E nesse momento o gentil, ele olha para essa imagem, ele ouve esse brado e ele diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu e você nos posicionarmos na palavra revelada, na palavra falada, o mundo olhará para nós, o ímpio olhará para nós e eles dirão: olha, verdadeiramente este é o Filho de Deus, verdadeiramente este é Jesus, verdadeiramente esta é a palavra de Deus. Meus amados, as pessoas aí fora, elas estão olhando para Domo, elas estão olhando para as nossas vidas, elas estão olhando para nós, aguardando que essa imagem seja revelada, aguardando que o brado seja dado, que o som seja emitido, para que elas possam ver Jesus, para que elas possam ver a Cristo, para que elas sejam alcançadas pela realidade do céu. Amém, meu amado? Isso está em nós, isso é nossa posse. Isso faz parte de quem nós somos. Isso faz parte do legado que Deus deixou para nós aqui na terra. Amém? E assim como Gideão, nós não iremos nos esconder. Você não irá se esconder, mas você irá se posicionar. Eu quero ler aqui alguns versículos para a gente finalizar. Jó capítulo 14, versículo 4 diz: quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Meus amados, eu e você éramos impuros, éramos fracos, éramos perdidos, não éramos bons. Mas Deus olhou para você e falou: eu vou extrair algo bom dela. Eu vou extrair algo puro dela. Sabe por quê? Porque o Pai, ele olhou para você e ele viu a obra completa. Ele viu o tetelestai, ele viu o brado, ele viu a imagem de Cristo, ele ouviu o som espiritual, já era, desde a eternidade já era. Essa imagem, esse som já eram proclamados. Então Deus, ele olhou para a humanidade e ele falou:
eu vejo pureza, eu vejo beleza, eu vejo justiça, eu vejo santidade. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Meus amados, eu e você ainda éramos pecadores. No passado, eu e você ainda éramos sujos, impuros. E Deus, Ele morreu por nós quando nós ainda éramos. Ou seja, não tem a ver com expectativas. Você entende isso? Deus, Ele não olhou para você e falou assim: eu espero que Ele se entregue, que Ele creia. Não. Ele simplesmente olhou para você e Ele falou: eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou dar o meu filho. Eu vou. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Meus amados, quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, quando eu e você confessamos ao Senhor Jesus, quando eu e você nos entregamos verdadeiramente a Ele, quando eu e você dizemos: Jesus, ok, eu me via como menor, eu me via como uma pessoa que não tem os recursos, não tem aquilo que é necessário, mas eu escolho confiar em Ti, eu escolho entregar a minha vida a Ti, eu escolho depender totalmente de Ti. Você está me dando esse sonho, essa visão para eu fazer aqui na terra? Ok, eu não tenho nada para contribuir com isso, mas eu sei que o Espírito do Senhor que habita em mim, e a imagem, e o som, e aquilo que você tem no eterno, é suficiente para fazer acontecer. Por isso eu me submeto, e eu me posiciono. Então, eu e você precisamos nos posicionar, porque onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade para Ele atuar. Meus amados, se o Espírito de Deus está em você, existe liberdade. Pare de segurar, não segure mais. Não segure mais. Solte o controle da sua vida. Solte o controle. Gideão, tira esses 22 mil aí. Não, Deus, não vai dar. Ó, o exército do inimigo meu Deus, só os camelos, ali diz, né? Só os camelos, os camelos dos caras, você já vê que o exército é grande, né? Daí Deus falando assim: tira esse exército. Você olha para você, você já não se vê capaz. Daí aquilo que você tem, Deus fala: libera isso, deixa isso de lado, deixa eu fazer. Você, amém. Então vamos lá. Solte o controle, meu amado. Esposas, solte o controle. Confie em Jesus. Maridos, solte o controle. Confie em Jesus. Pai e mãe, deixa para lá, solte o controle. Entregue para Jesus. Empresário, solte o controle. Solte. Deixa o Espírito Santo fazer, deixa o Espírito Santo conduzir. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Meus amados, de antemão Deus te conheceu. Deus, Ele te conheceu antes de os seus pais te conhecerem. Deus te conheceu antes mesmo de você falar: não, eu sou o Gabriel, ele é assim, a personalidade do Gabriel é assim. Antes, Deus, Ele já te conhecia. Meu amado, se Deus já te conhecia antes, por que você tem resistido tanto a deixar com que Ele faça? A deixar com que Ele te dirija? Se tudo aquilo que Ele pede de você é que você se posicione e você fale: palavra revelada, eu escolho isso para a minha vida, eu irei manifestar a palavra revelada, e eu irei bradar,
eu irei declarar a tua palavra, Deus. Eu irei profetizar, eu irei proclamar, mas aquilo que eu estou enxergando não é aquilo que a palavra diz, mas eu fico com a palavra de Deus, eu declaro aquilo que a palavra diz. Mas o meu médico disse isso sobre mim, mas eu não fico com o que o médico disse, eu declaro a saúde de Deus sobre a minha vida. Meus amados, não, mas a minha família é isso, não, mas eu fico com a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fique com a palavra, é a palavra revelada e é a palavra falada. Ele tinha a tocha e ele tinha a trombeta, ele tinha o chofar. Você percebe que nem espada ele tinha? E ali eles gritam, né? A espada por Yahvé e por Gideão, mas não tinha espada, porque só tinha tocha e trombeta. As armas deles eram a tocha e a trombeta. Meus amados, você entende isso? Quando você largar os materiais que você acha que é o teu instrumento, e você passar a usar um instrumento diferente do que você tem usado, oh meu Deus. Alguns aqui têm como instrumento nas suas mãos o seu intelecto. Você estudou muito, a tua pós-graduação, o teu mestrado, o teu doutorado. Não, largue isso, meu amado. Largue isso, deixe de lado. Alguns aqui têm os seus recursos financeiros. Não, minha conta bancária, minha poupança e tal, né? Largue isso. Quando eu digo largue isso, não é para você, né? Você entende? Não confie nessas coisas. Não confie nessas coisas. Não, a minha família, é o meu nome, é o meu isso, é o meu... Largue essas coisas. Porque não é por meio disso que nós vencemos. A vitória não vem por meio dessas coisas terrenas. A vitória vem por meio do celestial, é da luz e é do som, é da luz e é do som. 1 Pedro 5,10: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os colocará sobre firmes alicerces. Você está sofrendo aí? Você está sofrendo aí? Eu tenho uma boa nova para te dizer. É por pouco tempo. Quando eu e você começamos a entender que o nosso sofrimento leve e momentâneo aqui na terra, ele está condicionado ao eterno? Sim ou não? Não está. Ele está condicionado ao terreno. Você sofre porque você está no terreno. Se você não estiver no terreno, você não sofre. Paulo diz, se eu morrer é lucro, né? Se eu morrer é lucro. Ou você já estou passando por essa situação, tudo bem, não, mas se eu morrer eu estou no céu, está tudo bem, está tudo certo. Eu vou viver essa vida aqui agora, né? Ah, mas quiseram tirar, foram injustos comigo, me roubaram, me isso, me aquilo. Não, está tudo certo, está tudo perdoado. Sabe, você vive em outro lugar. A tua mente está em outra coisa. A tua atenção está naquilo que é eterno. Não está naquilo que é terreno. Então esse versículo aqui de 1 Pedro está dizendo assim: vocês têm passado por um sofrimento, mas fiquem tranquilos, é breve. Meus amados, eu tenho uma palavra de encorajamento hoje para te trazer. Fique tranquilo, você vai passar por isso. É breve, é breve, é breve. Está quase acabando, fique tranquilo. E assim que acabar esse momento, Ele te restaurará. Põe a mão no seu coração e diga assim: obrigado, Pai, porque você restaura todas as coisas. Diga assim comigo: aquilo que o inimigo roubou, Deus irá restituir. A restauração é restituição. Depois que no versículo diz, Ele restaurará todas as coisas, Ele confirmará. Diga assim comigo: Ele confirmará. Elias, você pode pôr o texto de novo aqui para mim? Ele confirmará. 1 Pedro, o último texto ali. Ele nos restaurará, Ele nos confirmará. O que significa Deus confirmar? Vem cá, Rafa. O que é confirmar? Confirmar é delegar autoridade. Confirmar é selar, é garantir. Eu chego aqui e eu falo assim: gente, hoje eu e a Paula
estamos indo para uma outra cidade, porque isso não vai acontecer, tá? Só tô dando um exemplo. Que o Espírito Santo nos levou para iniciar uma outra igreja em outro lugar, e hoje aqui eu estou deixando aqui o Rafael e a Ju como os pastores aqui da Domo. Olha, vocês podem ter certeza na palavra que ele falar, na índole dele, no caráter. Confiem, podem confiar. Ele é um homem de Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou confirmando o Rafa. Obrigado, Rafa. É isso que está dizendo aqui em 1 Pedro. Deus, ele nos restaurará. Ou seja, existem coisas em nós que precisam ser restauradas. Existem coisas em nós que precisam ser aparadas, que precisam ser filtradas, que precisam ser peneiradas. Existem coisas em você que você vai ter que abrir mão. Existem coisas na sua forma de pensar que você vai ter que permitir o Espírito Santo trabalhar. Mas depois disso, ele diz ali: eu vos confirmarei. Deus, ele, sabe, ele atesta você, ele confirma você, ele diz: olha, esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Pode ir que vai dar certo. Eu estou selando a sua vida. Eu estou confirmando a sua vida. Você está confirmado. E depois da confirmação, eu o colocarei sobre firmes alicerces. Eu o estabelecerei sobre firmes alicerces. Eu o estabelecerei. Eu o estabelecerei. Ou seja, você vai estar estabelecido. Não tem como ninguém te tirar desse lugar. Não tem mais como ninguém te abalar. Os seus pés estão firmados ali. A sua casa está firmada ali. Não tem como. Amém, meus amados? Fique de pé no seu lugar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria pedir para que você desse